A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos por aqui mais uma vez. Desta forma, nós queremos aqui ministrar a palavra de Deus, a aula de número 10, mas permita-me fazer uns agradecimentos. Primeiro, quero agradecer a Deus por esta ferramenta que Ele nos proporcionou. Agradecer pela sua vida, que também tem compartilhado, tem feito a diferença compartilhando esse trabalho, fazendo com que esta palavra venha a ser propagada, seja ampliado esse trabalho por intermédio da sua ação, por intermédio do seu compartilhamento, da sua participação. Rogamos a Deus que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Amados, nós teremos o imenso prazer de recebê-lo também em uma de nossas igrejas, e especialmente aqui em nossa sede, na Rua São Geraldo, número 10, aqui na Baixa do Sapateiro, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, nos dias terça, quartas e domingo. Teremos o imenso prazer de recebê-los ali e atender com toda a dignidade de um servo de Deus. Nós aguardamos a sua chegada, a sua ida em nossas igrejas. Eu sou o pastor Arlindo, estamos desenvolvendo esse trabalho, esta pasta de superintendente da Escola Bíblica Dominical, nessa mesma igreja, onde é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa aula de hoje, que é a aula de número 10, a lição 10, o cativeiro de Israel no Reino do Norte. Amados, o texto áureo da nossa lição hoje, desta pré-aula, que eu quero fazer voto, que ela venha contribuir, abençoar a sua vida, principalmente aí na sua sala de aula, na sua igreja, onde você ensina, onde você é professor. Aqui Oséias, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Um apelo do profeta Oséias no tempo dessa degradação, espiritual da nação de Israel. Verdade prática diz: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A idolatria traz uma consequência seríssima para a comunidade de Deus, ou seja, falando aqui, nós estamos falando de Israel, uma nação que Deus criou, com característica e identidade própria de um adorador, uma cultura de adoradores a Deus, quem sabe para influenciar as demais nações, falando do único e verdadeiro Deus. A nossa leitura aqui em classe, a leitura base de toda a aula, está inserida aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 17, dos versículos 1 a 14, e depois dos versículos 17 ao 20 e depois o 29. Esta é a porção. Na verdade, eu te aconselho a pegar a sua Bíblia e estudar todo o capítulo 17, que ele tem aqui, acho que 40 versículos, se não me engano, 41 versículos, todo o capítulo 17 do segundo livro dos Reis, pois aí narra toda a história, conta toda a história dessa decadência espiritual da nação de Israel, Reino do Norte. Lembrando que o Reino do Norte foi fundado, essa divisão, o primeiro rei foi Jeroboão I, aquele que reinou sobre 10 tribos, que nós já estudamos nas lições anteriores, e Roboão, filho de Salomão, reinou sobre o Reino do Sul. Então nós vamos ver que nós hoje estamos estudando sobre o último rei desse reino dividido, o reino de Israel, onde tinha sua sede em Samaria. E hoje nós vamos estudar sobre o rei, falar sobre a situação do rei Oséias. Não é o profeta Oséias, vamos falar sobre o profeta Oséias, mas também sobre o rei Oséias, o último rei de Israel, da nação norte de Israel, chamado Oséias, 19º rei do norte, rei
que reinou em Samaria. Primeiro de tudo, meus amados, veja que problemática estava situada, estava estagnada, estava implantada na nação norte de Israel. Samaria é cercada pelo rei da Síria. Por que Samaria foi cercada pelo rei da Síria? Bem, percebemos que esta nação do norte, que tinha sede em Samaria, ela teve alguns reis que eram bons na questão administrativa, na questão de gerar receitas, gerir situações, né, na esfera social, criando conchavos políticos, né, e até alianças idólatras com outras nações, simplesmente para fechar uma negociação, para fazer negócio com essas nações, trazendo um prejuízo espiritual para a nação de Israel. Ou seja, foram fundados debaixo de uma idolatria, assim como foi fundado por Jeroboão I, que fez 2 santuários em 2 lugares, em Betel e em Dan, para que o povo não fosse adorar a Deus em Jerusalém. Então fundou esta nação rachada, separada no reino do norte, com sede em Samaria, já implantando na raiz desta nação, uma nação de um povo, de umas tribos que vieram de Israel, de Jacó, que tinham o intuito de servirem a Deus, de adorarem então somente a Deus. Então já são gerados, já está inserido na raiz, no fundamento, né, a idolatria, a destruição, essa contra a vontade de Deus, injetar uma rebeldia contra Deus, algo que Deus nunca aceitou e não aceitará, esta questão de prostituição espiritual, que é a idolatria. Cuidado, meu amado, com a prostituição espiritual, a idolatria. Então, por exemplo, falando aqui de Jeroboão II, no seu tempo, teve advertência de Deus no seu reinado por intermédio de Amós. Amós veio profetizando, não foi aceito. Ele foi expulso da casa real, porque dizia os falsos sacerdotes, os falsos religiosos que ali com eles estavam, porque já estavam fechados no sistema político da época, dizendo que não era lugar para ele profetizar, que ele voltasse para a casa de Judá, para a casa aonde ele deveria estar profetizando, porque lá no santuário do rei ele não seria bem-vindo, ele não seria aceito as suas profecias. E de lá o profeta boeiro, o profeta do mato, o homem de Deus, foi censurado, foi expulso de lá e não aceito, por levar uma mensagem de advertência ao pecado da idolatria, da imoralidade, né, do descaso, que nós vamos acompanhar aqui, com o descaso com o homem e com a mulher, com o povo mais pobre. A traição do rei Oséias. Esse rei Oséias, ele fez o seguinte: como que ele ascendeu ao trono? O seu antecessor, ele fez uma aliança com o rei do Egito. Ele fez uma aliança com o rei do Egito, fez aliança com o rei da Síria. E quando fez uma aliança com o rei da Síria, ele perseguiu, junto com o rei da Síria, perseguiu a Judá. E quando perseguiu a Judá, Judá sendo perseguido, levando um grande prejuízo de destruição, então o rei de Judá, ele pede ajuda à Assíria. E quando a Assíria
se levanta para ajudar Judá, se levanta e vem, e o rei da Síria prende tanto o rei da Síria como o rei de Israel, o rei Peca, mata esse rei e coloca agora Oséias para reinar em Israel em seu lugar. Aí o que acontece? Esse rei de Israel, Oséias, esse que nós estamos falando agora, esse que se rebelou contra o rei da Síria, a traição desse rei, ele tinha a obrigação de pagar tributo para o rei da Assíria, e não aceitando pagar mais tributo ao rei da Assíria, ele vai agora procurar ajuda ao Egito. Quando ele se junta com o rei do Egito, ele está trazendo na aliança que ele faz, oh meu Deus, ele está trazendo toda a bagagem egípcia, ele está trazendo o sincretismo religioso, ele está trazendo o sincretismo litúrgico para Israel, anexando a adoração aos deuses do Egito dentro da casa de Israel. Então, esse rei do Egito chamado ele faz aliança com Oséias e tenta se virar contra a Assíria. Aí perceba o que a Assíria faz com esse rei, o rei de Israel, Oséias. O rei da Assíria pega, forma um cerco em volta de Israel, em volta do reino, em volta de Samaria, cerca por 3 anos. Este cerco naquele tempo, invertido contra uma cidade, eles não poderiam sair para fazer negócios, não entrava e nem saía mantimento. Se eles tivessem água dentro da cidade, eles iam racionar a água para não morrer de sede, e se não tivessem água, eles de fato iam morrer de sede. Era uma estratégia dos reis para enfraquecer o povo e tomar facilmente o poder e a vida de todos eles. Aí tem a advertência do profeta. O profeta, Deus levanta o profeta Oséias para advertir. Agora não é o rei Oséias, é o profeta Oséias advertindo o rei Oséias, o rei de Samaria, o rei de Israel do Reino Norte. E o profeta vem trazendo uma figura por ordem de Deus. Perceba que quando Deus levanta o profeta Oséias para profetizar, aqui, tudo por causa dos seus pecados de idolatria, porque isso forma algo muito abominável que cheira mal às narinas de Deus. Esta questão de hibridade, ou hibridismo, que é uma mistura de religião, cultura, adoração a Deus, rituais, inserindo rituais, hibridismo são rituais inseridos aonde já havia um ritual de sacrifício e de adoração ao único e verdadeiro Deus. É adicionar costumes, rituais de adoração e sacrifícios a deuses pagãos de outras nações, outro tipo de religiosidade, introduzir, fazer parte daquele ritual de cerimônia que já era ordenado por Deus para sacrifício ao único e verdadeiro Deus dentro da casa de Israel e no lugar determinado por Deus. Então esses reis fazendo essas alianças traziam também toda esta bagagem e adicionava, tornando-se um sincretismo religioso ou ritualista
uma coisa abominável para Deus. Então Israel, por buscar aliança com outros países, países pagãos com costumes diferentes, com costumes religiosos que era abominável a Deus, Israel torna-se prostituta. Reino do Norte se prostituiu com as nações e os seus deuses, com a cultura e com o sistema religioso idólatra daquele país. E veja como Deus levanta o profeta Oséias para advertir, trazer uma advertência à nação de Israel e principalmente ao rei Oséias. Então ele vem trazendo agora o profeta Oséias e ordena ao profeta Oséias: Oséias, vai em um prostíbulo, pega uma prostituta, mulher de prostituição, e casa-se com ela, e tenha com ela filhos. E a história diz aqui no capítulo 17 que Oséias, ele teve com esta prostituta chamada Gomer, ele teve 3 filhos. E durante todo esse processo de casamento do profeta e gerando filhos com esta prostituta Gomer, ela voltava para o prostíbulo novamente, mesmo casada com Oséias. Tudo isso formando uma figura para que o profeta, na sua própria vida, mostrasse a situação de Israel. Então, em um dado momento, a prostituta sente o desejo de voltar para os seus antigos amores, para a sua vida de prostituição, e ela volta a se deitar, a se prostituir com os seus amores. E o que acontece? Deus manda o profeta novamente pegar ela de volta, mostrando a misericórdia de Deus, pois o profeta representava Deus e esta prostituta estava representando a nação de Israel. Por várias vezes ela saiu, voltava para o seu ofício de prostituição, e Deus mandava o profeta trazer ela de volta, representando um quadro, uma figura, pintando um quadro na sua própria vida, dando um exemplo, ele representando Deus e Gomer representando a nação de Israel prostituta. Então a advertência foi dada pelo profeta Oséias, e ele advertia apontando as consequências, porque o pecado de idolatria, de imoralidade, não fica impune diante de Deus. E o homem, ele acaba por as suas ações sentenciar o seu futuro. Por quê? Ele vai procurar agora o rei do Egito, o rei do Egito, para se levantar contra o rei da Assíria. Porque agora ele estava dizendo: não pago mais tributo ao rei da Assíria, não pago mais o rei da Síria aquilo que é devido, porque foi o rei da Assíria que empossou ele como um rei, ele era devedor, e ele se cansou de pagar tributo. Ele disse: agora vou pegar ajuda, procurar ajuda lá no Egito, e vou lutar contra a Assíria. Ora, foi a gota d'água. O profeta advertiu: o teu mal é consequência da idolatria, é consequência desse hibridismo, desse sincretismo religioso, ritualista, pagão, que trouxe e colocou, inseriu dentro de um ritual que só era tão somente para adorar a Deus. Agora nós temos um ritual sincretista, um ritual pagão. E trazendo isso para nós, eu gostaria aqui dentro de 1 minuto fazer comentários sobre isso. Cuidado com esse hibridismo aí no seu modo de cultuar a Deus. Tem movimentos dentro da igreja que não passa de sincretismo religioso. Nós precisamos conhecer um pouco mais a palavra de Deus para nós não inserirmos esses hibridismo,
coisas híbridas, de outro país, de outro sistema religioso, de outro ritual que às vezes você nem mesmo conhece, mas está fazendo isso. Rituais híbridos dentro do culto ao único Deus. Você está aborrecendo a Deus com isso. Nós temos uma liturgia cultica do culto ao único e verdadeiro Deus, aquele que nos resgatou do pecado, a saber, Jesus Cristo, e não precisamos de modismo, não precisamos de hibridismo, de sincretismo religioso. Nós precisamos da palavra limpa e pura, a palavra que convence, a palavra que limpa, a palavra que molda, a palavra que lixa, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que leva o homem à consciência de que é pecador e que precisa se libertar das amarras, das algemas do pecado e tornar-se um homem livre para servir a Deus, mas unicamente guiado pela palavra, a única regra de fé e prática. Não devemos aderirmos ou inserirmos costumes híbridos dentro do ritual, dentro do nosso culto ao nosso verdadeiro Deus. Cuidado para não aborrecer a Deus. A advertência foi dada e as consequências foi exatamente essa, que a Assíria cercou Israel, Samaria e ficaram padecendo. O rei foi preso, perdeu tudo que tinha, e a nação, mesmo sendo dominado pela Assíria, recebendo a paga da sua rebelião, da sua rebeldia contra Deus, perde na esfera social e perde na esfera espiritual. Implantando em Israel o último rei, porque depois a Babilônia vem e toma todo o império assírio, domina agora até sobre Judá, que também se enveredou futuramente, algumas dezenas de anos, se enveredou pelo mesmo caminho da sua irmã Samaria, sua irmã Israel, o reino norte, e tornam-se duas prostitutas a ponto de cheirar mal as narinas de Deus, onde Deus vai levantar o profeta Jeremias para falar e advertir, trazer advertência contra, até que aconteça o cativeiro de 70 anos. E isso é assunto para as próximas aulas. Mas cria dentro de Samaria, amados irmãos, uma identidade que isso nós vamos ver lá nos tempos de Cristo Jesus. Os samaritanos, uma mistura de povo, porque o rei da Assíria implanta, traz pessoas de várias culturas e coloca para morar com os pobres que restaram dentro de Samaria, tornando uma mistura de gente, chamados-se futuramente depois os samaritanos. Uma mistura de gente, culturas diferentes, com cultos e rituais diferentes, rituais sincretistas. Cuidado para nós não entrarmos nesta perdição que abomina, que Deus abomina, e nós distanciamos de Deus por causa dessas ações. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, o Senhor venha direcionar cada dia mais as nossas vidas no caminho da retidão, adorando simplesmente ao único e verdadeiro Deus, com as ferramentas que Ele nos proporcionou. Não invente coisas que Deus não criou para Ele, porque Ele não quer. O que Ele quer, o que Ele criou e já ordenou, Ele já deixou muito bem claro como devemos adorar Ele. Não temos que criar. Não venha com esse papo para cima da gente, porque a palavra de Deus vai nos defender. A palavra de Deus ela vai fazer contenção em nossa vida e não aceitaremos esses adjetivos hibridistas, sincretistas que aborrecem ao nosso Deus. Aquele que deu a sua própria vida em resgate da nossa. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe a sua vida. Essa é a porção da lição de número 10. Se assim permitir Deus, logo na próxima semana estaremos aqui com mais uma porção, a de número 11. Deus abençoe e até a próxima, assim querendo o nosso Deus.